Meus cumprimentos à mesa, aos colegas que ainda estão no plenário, aos que nos assistem pela TV Assembleia, aos funcionários da Casa. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao deputado Enivaldo dos Anjos pelas suas palavras, aqui falando do nosso trabalho em prol da educação, a deputada Eliana também. Muito obrigado, deputado Enivaldo, a explanação que o senhor fez, e vindo do senhor, que é um homem tão experimentado na vida pública brasileira, ganha um significado muito especial para mim e para os educadores. Muito obrigado. Pois é, amanhã é o dia do professor, dia 15 de outubro. Poucas pessoas lembram, doutor Hércules, que amanhã é o dia do professor. Você vê muitas vezes na televisão, por exemplo, dia do médico, normalmente é dia 18 o dia do médico, né? Dia 18 de outubro, dia do médico, muito merecidas homenagens aos médicos. Normalmente tem uma propaganda. Até eu reclamei na igreja, 2 anos seguidos que na igreja eu vou à missa e aí o padre ou o bispo celebrando fala do dia do médico, da importância do médico, mas não menciona nada sobre o dia do professor. Que anda muito esquecido. Pois é, e o que nós professores temos para comemorar, né, amanhã? Comemorar o que exatamente? Tanto em nível nacional como aqui no Espírito Santo, os professores têm infelizmente muito pouco a que comemorar. Salários indignos, falta de formação continuada, falta de infraestrutura nas escolas de todos os tipos, de mobília, passando por livros, internet, biblioteca. A violência que aumenta nas escolas. Deputada Eliana, a senhora que é muito sensível às questões sociais, todos os problemas sociais estouram dentro das escolas. Da desestrutura familiar, passando pela questão da droga, o individualismo, tudo isso estoura dentro da escola. E o professor tem que lidar com essa situação. A nossa situação como professor hoje, ela é muito complicada. Veja bem, aqui no estado houve o fechamento de mais de 400 turmas, corte de verbas, um atropelo muito grande na discussão do Plano Estadual de Educação, que os professores mal conseguiram participar disso, remoção no meio do ano, entre todas as situações. E há uma tentativa constante de se culpar o professor pela péssima qualidade do ensino existente no Brasil. É uma tentativa insistente de responsabilização dos profissionais da educação como os maiores responsáveis por a educação ir mal. Não é que os professores não tenham responsabilidade, mas eles não são os maiores culpados. A educação, ela faz parte de um processo e de uma grande quantidade de mecanismos e instituições. Aquilo que está lá na ponta, que é a escola, o professor e os alunos, o que se faz ali dentro, ou o que se pode fazer, é reflexo de um processo imenso, que passa pela infraestrutura que o Estado não fornece, pela estrutura inexistente das escolas, por uma formação muitas vezes ruim oferecida pelas universidades, por um salário muito indigno e pela desvalorização generalizada existente em relação à educação. Porque, na verdade, quando todo mundo diz assim, não, mas a educação é muito importante, a educação é fundamental, quantas pessoas efetivamente, quantos administradores públicos, quantos governadores, prefeitos, deputados, senadores, vereadores e a sociedade em geral realmente acredita na educação como algo fundamental para uma sociedade? Olha, hoje você fazer um aluno estudar não é fácil. Fazer um aluno ler hoje é muito difícil, porque na verdade é o professor que repete para ele o tempo inteiro que é muito importante estudar e que tenta lhe mostrar isso, porque ele não está vendo isso em lugar nenhum, ele não está sendo incentivado. As próprias famílias, muitas vezes, elas veem na educação, no máximo, algo utilitarista. O meu filho vai para a escola para aprender, para arranjar um emprego mais fácil, ou para passar numa faculdade, sem colocar nisso o peso da importância da educação
como um valor gigantesco para uma sociedade, para a formação de um cidadão. Olha só, quando os pais vão ao shopping e levam os seus filhos, quantos pais vão primeiro a uma livraria para comprar um livro? Olha, meu filho, antes de comprar outras coisas, antes de ir lá fazer um lanche, nós vamos escolher aqui um livrinho, nós vamos escolher inclusive um para sua mãe, um para o seu pai, para que a criança aprenda dentro de casa o valor disso. Não se vê. Na televisão, na internet, nas ruas, nós somos bombardeados dioturnamente por comerciais que incitam as pessoas a comprar cada vez mais e quase sempre atrelando o consumo, o ter, a felicidade, a realização. Você não vê um comercial na televisão, uma campanha publicitária do governo, por exemplo, do Ministério da Educação, dizendo assim: leia mais e você será uma pessoa melhor, estude mais e você será uma pessoa melhor, lute mais nos seus estudos e você alcançará mais. Não existe isso. É o tempo inteiro atrelando isso à sensualidade, ao consumismo, ao individualismo e só. Então o professor é que tem que convencer o aluno na sala de aula de que estudar é algo importante e fundamental na vida dele, mas o aluno não está vendo isso na sociedade, ele não vê isso sequer dentro da sua própria casa. E é com isso que o professor tem que lidar, com uma sociedade que não valoriza o ensino, que não valoriza a cultura, com governos que desprezam a educação. É com isso que nós temos que lidar. A cada ano vem um novo projeto como se fosse a salvação da lavoura, né? É a Escola Viva, é não sei mais o que. O próprio projeto Escola Viva, que agora tem uma campanha publicitária enorme na televisão, ele não deixa muito clara a importância da educação. Se faz ali imagens maravilhosas, sem dizer exatamente o que aquele projeto significa, enquanto as outras escolas estão caindo aos pedaços. Agora, por exemplo, o governo deve lançar a partir do ano que vem um projeto chamado Jovem do Futuro, em parceria com o Unibanco. Esse projeto tem por meta aumentar os índices de avaliação, como o IDEB, o Enem, nas escolas de ensino médio. Mas ele é completamente desacompanhado de melhores salários, de melhor formação para os professores, de melhor estrutura para as escolas. Ou seja, a única questão vai ser o professor se desdobrar ainda mais para alcançar esses índices, sob pena de ser ali, de alguma forma, punido pela secretaria ou pelas superintendências. A lógica, deputado Enivaldo, na educação é fazer mais com menos, ou seja, não se oferece nada para as escolas, não se oferece nada para os professores, e os professores que se virem para apresentar uma nota melhor, para apresentar um IDEB melhor, para apresentar um Enem, uma nota de Enem muito melhor. Então, nós professores hoje temos muito pouco o que comemorar, mas eu quero dizer aos meus colegas, principalmente, que ergam a cabeça. Não assumam essa posição de desvalorizado. Nós temos um valor fundamental para a sociedade. Não há um cidadão que se forme, cidadão de verdade, que não passe pelos bancos de uma escola. Então vamos lutar agora. Se o governo não valoriza, se a sociedade não valoriza, não vamos perder a noção do imenso valor que um profissional da educação tem para a sociedade. Vamos redescobrir o nosso valor. Eu tenho visitado as escolas, deputado Enivaldo, foram mais de 80 escolas até agora em 43 municípios, e nós vemos dentro das escolas um profissional desanimado, um profissional desacreditado. Ele está desacreditado até da sua própria importância, você veja bem, de tão massacrado que anda. Nem ele mais acredita na sua capacidade de ser aquele que ajuda efetivamente, que é fundamental na formação de cidadãos. Então, caros colegas, reaprendam a se valorizar, aprendam a força que você tem e a importância que você tem. Nós somos fundamentais nessa sociedade, querendo os governos ou não, porque obviamente eu já tenho dito, a educação nunca foi prioridade para governo nenhum nesse país, para partido nenhum. Porque na verdade um povo educado, um povo bem instruído, é tudo aquilo que muita gente não quer. Então, apesar de tudo isso, vamos reerguer a nossa cabeça, vamos nos valorizar,
vamos reaprender a força que temos. Vamos ensinar aos nossos alunos o que é ser cidadão e o que é a realidade desse país. Parabéns, professores! Vocês são heróis, nós somos heróis, principalmente os professores da rede pública, que apesar de tudo fazem muito. Os professores, apesar de todo esse quadro, têm produzido coisas fantásticas dentro das escolas. Parabéns a todos os professores desse estado, de todas as redes, mas especialmente parabéns aos professores, aos mestres das redes públicas, municipais, estadual, que fazem um grande trabalho. Muito obrigado, senhor presidente.